Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo amor com o qual o Senhor nos amou. Tu és aquele que és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que foi coroado, não no momento em que não no momento em que ele teve maior glória, não no momento em que você estava sendo aclamado por todas as pessoas, por todas as multidões, mas a sua coroação foi naquela cruz. O nosso Senhor foi coroado não com uma cruz, não com uma coroa de ouro cravada com diamantes, mas uma coroa de espinhos. Esse foi o momento da sua coroação. Senhor Deus, tu és o nosso Rei, o nosso Senhor, e tu fostes coroado por nós. Tu se tornou rei, tu foi colocado como rei sobre todas as coisas por nosso favor. Nós que te agradecemos porque por meio da tua morte naquela cruz, por meio da tua crucificação, nós podemos ser salvos, nós podemos ser feitos teu povo. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que as palavras da minha boca e o meditado do meu coração sejam agradáveis a ti, minha rocha e meu redentor. Meus irmãos, nós estamos no domingo de Cristo Rei. Nós estamos finalizando o nosso calendário cristão. Essa é uma data muito especial, é uma festa um tanto quanto nova no calendário cristão. Ela foi instituída ainda no século XX, no início do século XX. Por isso algumas pessoas têm um pouco de resistência a essa festa por ela ser um tanto quanto recente, como por exemplo uma pessoa que eu não gostaria muito que fosse tão reticente quanto a essa festa, mas é um das pessoas prediletas no mundo, o bispo N.T. Wright, de Durham. Ele não gosta porque mudou a forma como as coisas sempre funcionaram, né? Uma novidade no nosso calendário quebrou o ritmo das coisas como eu sempre vivi. E muitas pessoas às vezes não são chegadas a novidades e se apegam em certas coisas como sempre foram, e às vezes gostam de inovar em outras coisas. Mas essa festa é uma festa que eu considero muito importante, apesar de ser uma festa nova. Ela foi instituída inicialmente por um papa da Igreja Católica Romana como uma resposta do cristianismo a ideologias que estavam surgindo no início do século XX, como o fascismo e o nazismo, que colocavam seres humanos, pessoas, no centro do poder e colocavam essas pessoas como grandes autoridades sobre todo um povo. E essas pessoas, esses líderes megalomaníacos do fascismo, do nazismo, eles se colocavam eles tinham regimes que eram centrados dentro de sua própria pessoa, né, em forma da sua identidade, e a igreja via que ele tinha a necessidade de dar uma resposta a esses regimes políticos que colocavam a pessoa dentro de si. E é muito importante porque esse é um tipo de situação, o populismo político, ela não é uma novidade apenas do passado, não é algo que ficou ali no início do século XX, ela é algo que acontece no mundo hoje. Populismo político e líderes carismáticos e, ao mesmo tempo, autoritários continuam a surgir constantemente no mundo em que nós vivemos, em todas as nações, inclusive até mesmo na nossa nação, como em outras nações de todos os cantos. É uma necessidade constante a igreja relembrar o que é a verdadeira política. Por isso, apesar dessa ser uma festa que surgiu na Igreja Católica Romana com o Papa e foi ratificada pelo Concílio do Vaticano II, logo outras igrejas protestantes, como a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana, na Inglaterra principalmente, e logo se espalhou por diversas igrejas anglicanas que nós temos em todo o mundo, e nós somos um exemplo disso, mas não somente igrejas anglicanas, luteranas, algumas igrejas presbiterianas que são mais chegadas ao calendário cristão, que não são a maioria das igrejas presbiterianas, igrejas metodistas. Por fim, essa festa, apesar de muito nova, ela ganhou o povo cristão. Por quê? Por causa da necessidade de se debater, da necessidade de se argumentar, da necessidade de lembrar a igreja dos perigos que existem na política, nos perigos que existem no momento em que nós colocamos pessoas no trono, e pessoas que não sejam o nosso próprio Deus. Então essa festa, ela surgiu com essa intenção. E é muito propício que nós cristãos celebremos essa data, relembrando
Quem é o nosso Jesus? Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Rei? A quem nós devemos a nossa lealdade final? Por isso essa festa surgiu. E não sei se você prestou atenção, o nosso livro de oração comum, ela tem a nossa leitura e ela traz essa oração e todos nós oramos hoje quando nos reunimos como igreja, essa oração, mas talvez nós não prestemos atenção na oração que está nos nossos lábios, quando nós proclamamos pouco antes da leitura que nós fazemos. Olha só, nós oramos isso. E nós deveríamos, às vezes, prestar atenção nas palavras que nós oramos, naquilo que nós proclamamos. Nós oramos dessa forma: Senhor soberano, onipotente e sempre eterno Deus, cuja vontade é restaurar todas as coisas em seu Filho amado, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Misericordioso, concede que os povos da terra, divididos e escravizados do pecado, sejam libertados e reunidos em seu reino de amor, o qual vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Nós fizemos uma oração típica de um dia, do dia de Cristo Rei. E a nossa oração hoje foi para que, lembrando de que Cristo é aquele que quer restaurar todas as coisas que estão na terra. O mundo é um mundo que precisa de restauração, o mundo é um mundo caído, que precisa ser restaurado pelo amado Filho de Deus, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como diz a nossa leitura de Apocalipse capítulo 1, versículo 4 até versículo 8, o Rei de todos os príncipes. Nós oramos para que ele seja misericordioso e conceda que todos os povos da terra que se encontram nesse exato momento, divididos e escravizados pelo pecado. E esse é um ponto importante. O pecado gera divisão. O pecado escraviza as pessoas e divide as pessoas em reinos, divide as pessoas em nações. Meus irmãos, um ponto importante que nós devemos lembrar: nação, pátria, é algo totalmente fantasioso criado pelos homens, não por Deus. E essa divisão que nós fazemos e que existe nos nossos, por exemplo, nos nossos globos, nos nossos mapas, essas linhas que nós traçamos, elas são linhas que são apenas em mapas, elas não são reais. A divisão que existe entre os povos é algo que não foi feito por Deus, mas é fruto do pecado, é fruto da divisão do pecado. E nós passamos a odiar ao nosso próximo, a odiar as outras pessoas, a odiar as outras nações. E Deus quer restaurar essa situação, fazendo com que todas as pessoas possam viver dentro do seu reino de amor, do reino do Filho amado, do nosso Deus Pai. Meus irmãos, a nossa leitura de hoje em Daniel capítulo 7, ela fala sobre diferentes nações. Ela fala sobre diferentes nações e ela apresenta essas nações de uma forma um tanto quanto bestial, de uma forma um tanto quanto assustadora. O livro de Daniel, ele é um livro conhecido por sua linguagem apocalíptica, por sua linguagem um tanto quanto estranha aos padrões daquilo que nós consideramos uma literatura comum, padrão, até mesmo uma literatura religiosa. Pois muitas das coisas que nós encontramos em Daniel podem ser um pouco estranhas a nós. Não somente em Daniel, mas também no livro de Apocalipse. É uma leitura um tanto quanto simbólica, com mensagens um tanto quanto criptografadas e de difícil entendimento para nós. A literatura apocalíptica é difícil. Mas esse texto, até o versículo 8, apresenta 4 seres bestiais diferentes. E um vem sucedendo o outro ser bestial. Logo depois, no final do capítulo 7, nós descobrimos que esses seres são nações diferentes. Nações que lutam entre si para ter o domínio e o governo de todo o mundo. Algo muito comum até hoje. Qual é a nação mais poderosa? Qual é a nação mais forte? Qual é a nação que tem as melhores tecnologias? Qual é a nação que tem a maior bomba? Nação lutando contra nação, colocando você debaixo dos seus pés. Nós estamos vivendo, nesse momento, no mínimo 3 guerras importantes no mundo.
Duas que nós temos constantemente no nosso noticiário, que são a guerra da Ucrânia contra a Rússia e a da Palestina contra Israel, um povo dominando, escravizando o outro povo. A outra guerra nós nem lembramos que existimos, né? A guerra do Azerbaijão, mas ela está acontecendo nesse exato momento. A guerra do Azerbaijão contra aquela nação que sofreu um genocídio, a Armênia. A Armênia e a Azerbaijão estão em guerra nesse momento e a gente nem fica sabendo nos noticiários. E quantos outros povos estão lutando entre si para ver quem é o mais forte, quem vai ter o domínio sobre o outro. Nós estudamos esses tópicos em relações internacionais, por exemplo, história, geografia. Mas tudo isso vem da arrogância de líderes, vem do ódio que é feito ao outro, ao diferente, àquele que na verdade é o meu vizinho. E o texto de Daniel apresenta 4 feras. Essas 4 feras vêm se sucedendo, uma fera após a outra, e elas vêm representando o domínio de uma sobre a outra como potências mundiais daquele período. As potências mundiais daquele período que estão se sucedendo, e uma vai derrotando e tomando o lugar da outra, uma vai derrotando, e cada vez mais a besta é mais poderosa. A última besta, conforme os intérpretes bíblicos vêm demonstrar, trata-se do Império Macedônico, do Império de Alexandre o Grande, o maior dos impérios que o mundo já viu até o Império Romano. O Império Macedônico, o Império de Alexandre o Grande aparece, e a visão que nós temos quando olhamos para todos esses impérios é: e agora? O que será de nós? Nós não temos chance nenhuma. Se um país decide apertar o botão, por exemplo, da bomba atômica, o que será de nós? Nós vivemos num período de tanto quanto anseio do que pode acontecer com o nosso futuro. Isso não é novidade apenas, nossa, hoje o mundo sempre foi assim. E se um líder decide apelar e apertar o botão da bomba atômica? E se a China contra Taiwan, ou então a Rússia contra a Ucrânia, ou então o Irã que está querendo se meter ali em 2 guerras ao mesmo tempo, ou então se a Grécia decide aprontar contra nós, judeus. E foi exatamente isso que acabou acontecendo ali no povo antigo, no povo de Deus. E eles atacaram, e depois esse reino acabou se dividindo, e surgiu um governante, e não nos interessa saber sobre quem era esse governante, porque Daniel não está preocupado em explicar tanto quem são esses governantes. Esses governantes, eles são apenas criptografias e imagens de impérios que viriam se suceder durante a história, e nós podemos fazer a atualização desses impérios para nós hoje, aqui e agora. Porque no final, impérios de 3, 4 mil anos atrás, impérios hoje continuam sendo impérios lutando por poder. A visão que Daniel tem assusta. Esses monstros são terríveis. Os impérios são monstros bestiais, assustadores, que destroem, que comem as pessoas como se fossem alimento. Alimentam-se do sangue dos outros. Mas Daniel vê então que algo acontece. No versículo 9 da nossa leitura de hoje, Daniel ele vê um trono sendo instalado e um senhor de dias, um ancião de dias se senta. E esse senhor de dias, ele senta num trono que está acima de toda essa bagunça que essas bestas estavam fazendo aqui na terra. E esse ancião de dias, ele tem vestes brancas que demonstram sua pureza. Ele possui cabelo e a barba branca como lã. Ele tem um trono que demonstra o seu poder com chamas de fogo e rodas de fogo ardente nesse trono. Eu sempre fico imaginando um trono com rodas, né? É quase um carrinho em forma de trono. O trono de Deus é descrito dessa forma no Antigo Testamento constantemente. Além disso, ao redor dele havia rios de fogo escorrendo e milhares de pessoas estavam servindo esse ancião de dias. Quem era esse? Quem era esse?
Quem era esse? Esse Senhor de dias, ele observa. Ele observa que aqueles que estão baixo no mundo estão fazendo a sua bagunça, estão fazendo a sua destruição e proferem palavras arrogantes, declarando que eles são mais poderosos do que toda e qualquer coisa. Eles observam que essas bestas lutam entre si e se deliciam sobre o corpo da besta anterior que veio sobre ela. Ela se gaba de ter derrotado uma outra besta terrível e se deleitam no seu próprio sangue. E o ancião de dias observa tudo isso. Então, em um olhar um tanto quanto... Sabe aquele olhar que sonda todas as coisas? Está olhando o que acontece, até que no versículo 13, Daniel vê um homem. Um homem surge. Ele não vê um outro ancião, uma outra pessoa mais forte. Ou então ele poderia esperar esse ancião proferir alguma palavra, esse ancião fazer alguma coisa. Ele poderia esperar alguma coisa acontecendo nos céus. Aquele ancião de dias falando, vamos acabar com essa palhaçada, as crianças estão brincando aí embaixo na terra, e eu vou mandar um raio daqui de cima acabar com você. Sabe aquela imagem que a gente tem de Deus que dá um estalar de dedos e algo acontece embaixo? Mas esse ancião de dias, esse Deus, o Deus de Israel, ele não faz isso. Na verdade, no versículo 13, Daniel continua observando e ele não vê o ancião de dias descendo. Ele observa que existe um homem. E a pessoa que era como um filho do homem, ela vai até um ancião de dias. Esse filho do homem sobe em direção ao ancião. Alguém que estava no meio de nós. Um filho do homem. Alguém que vem de baixo e ascende até o alto. Não o contrário. Ele que vai em direção ao ancião de dias, não o contrário. E a essa pessoa que vem de baixo, mas que vai para cima, o versículo 14 nos diz que lhe é dado poder, glória e reino, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não passará, e o seu reino não será destruído. O que nós podemos observar até aqui é nessa visão, reinos se degladiando, se destruindo, até que essa pessoa sai da terra, de entre esses reinos, e vai até esse ancião de dias, e o ancião de dias dá de presente para esse filho do homem, para um ser humano comum, o poder, a glória e o reino. Essa pessoa que foi conduzida para a presença de Deus, esse ser humano que entra na presença de Deus, recebe o poder, a glória, o reino. Tudo aquilo que as bestas tanto procuravam e buscavam conseguir, elas não conseguem. O Filho do Homem consegue. E a visão acaba aqui. Daniel fica perturbado e busca uma interpretação da visão, e um anjo vem lhe explicar que as bestas tratam-se de reinos, e que o Filho do Homem é um representante do povo de Deus, é o próprio povo de Deus que vai até a ele. Essa visão, ela se torna uma visão messiânica. Esse Filho do Homem, ele ganha um poder, ele ganha um reino que nunca passará. Um reino que nunca passará. Nós vamos para a nossa leitura do Evangelho de hoje, João capítulo 18, versículos 33 a 37. Nós encontramos o interrogatório de Pilatos e Jesus. E nós encontramos aqui Jesus, aquele que constantemente se apresenta nos evangelhos, e não seria novidade também. No evangelho de João, ele se apresenta como o Filho do Homem, e no evangelho de João, de uma maneira muito mais intencional do que nos outros evangelhos sinóticos, como Mateus, Marcos e Lucas. No evangelho de João, a intenção é clara de fazer lembrar o Filho do Homem de Daniel, versículo 7. Jesus, de acordo com João, é essa pessoa. E nós vemos Jesus como um representante do Império Romano. Um representante de uma daquelas bestas.
O que na época de Daniel tratava-se do Império Grego, para os judeus daquele tempo, tratava-se do Império Romano. E para nós que estamos aqui hoje, trata-se do império do momento, do império mais poderoso que nós temos, seja Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, não tanto, Estados Unidos. Poderes que controlam as outras nações e falam: você fica na sua, senão nós podemos dizimar vocês. Você não dá um passo além desse que eu estou te controlando, que eu estou falando para até onde você pode ir. Impérios do mundo. Jesus está diante do grande representante do império do mundo, Pilatos, aquele que representa César. E Pilatos questiona Jesus: você é rei mesmo dos judeus? Porque, se eu percebi a situação, você foi condenado à morte pelos representantes do seu povo. Como você pode ser rei? Isso significa que o seu povo, os judeus, eles estão fazendo um golpe de Estado, né? É um golpe de Estado que acabou de acontecer, Jesus, em que o seu próprio povo te condenou à morte. É a tomada da Bastilha que está acontecendo aqui. Os judeus são os primeiros franceses aqui da Revolução Francesa. Eles realmente pegaram o seu próprio rei, o amarraram, condenaram ele à morte, entregaram para que eles tenham o direito e o poder de fazer a lei valer aqui nessa terra. Falaram: por favor, mate ele para a gente. É isso que está acontecendo, Jesus. E Jesus dá uma resposta que não é a resposta que Pilatos gostaria. Jesus, ele tem essa mania de responder não respondendo, na verdade, perguntando, fazendo com que a pessoa saia da sua própria situação de segurança, rompendo as suas bases, quebrantando um pouco. Jesus, ele é perguntado por isso e Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora meu reino não é daqui. Jesus responde: meu reino, por mais que eu seja judeu, por mais que eu seja descendente de Davi, esteja na linhagem de Davi, por mais que os outros evangelhos venham demonstrar que de fato Jesus é o rei dos judeus, para o evangelista João, o reino de Jesus não é desse mundo. O reino de Jesus é muito maior. Não é somente que o povo judeu negou Jesus. Todos os povos negaram Jesus. O representante do mundo ali negou Jesus. O reino mais poderoso do mundo negou Jesus. E crucificou a Jesus. O meu reino não é daqui. Pilatos diz: então você está admitindo que você realmente é rei. Você realmente é rei. E Jesus diz: tu que está falando que eu sou rei. Eu nasci para isto e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E quem é da verdade ouve a minha voz. Uma resposta um tanto quanto enigmática. Mas Jesus, no final, não nega que de fato ele é o rei de todas as coisas. Depois Pilatos vem com uma pergunta um tanto quanto pós-moderna: o que é a verdade? E Jesus, mais uma vez, responde, né? Na verdade, Jesus não responde porque ele já respondeu no Evangelho: eu sou a verdade. E depois Pilatos fala: eu não consigo ver nada para condenar essa pessoa, mas Pilatos não consegue agir. Aquele que é o mais poderoso, ele está na mão de outras pessoas e tem que condenar Jesus à morte. E Jesus morre. E na morte do Evangelho de Jesus em João, no Evangelho de João, a morte de Jesus é a demonstração que Jesus, de fato, está sendo coroado. Uma coroação um tanto quanto estranha. Se você pensar nos reis que nós temos no mundo hoje, eles são coroados com toda a pompa. Nós acabamos de ver uma coroação de um rei. E ainda existem outros reis acontecendo por aí. O rei Charles foi coroado na Inglaterra há pouco tempo. E nós que estamos imergidos nesse mundo de democracia e que democracia representativa, nós não estamos acostumados com monarquias, mas existem muitos reis
aí pelo mundo atualmente. E, sinceramente, as nossas democracias representativas também não diferem tanto assim das monarquias no que tange a uma coroação, ou melhor, uma posse de um governante. Elas são todas cheias de pompa, de pessoas alegres e felizes, fazendo estardalhaço para aquela pessoa que está sendo coroada a rei. Mas a coroação de Jesus não. Na coroação de Jesus nós observávamos diversas pessoas querendo e desejando a morte dele. Pessoas zombando dele, pessoas repartindo as suas vestes. E ao mesmo assim, aquela era a coroação de Jesus. Isso por quê? Porque o reino de Jesus não é daqui. É um reino diferente. É um reino que não funciona da mesma forma como os reinos que nós vemos hoje. Jesus tomou posse, Jesus foi coroado naquela cruz, de um jeito totalmente diferente que nós poderíamos imaginar. E o momento em que Jesus, como Filho do Homem, ascendeu aos céus e subiu à destra de Deus, no momento da ascensão, nós podemos observar o Filho do Homem, aquela imagem, aquela visão de Daniel, tornando-se realidade. Tornando-se realidade. E aquele é o momento em que o Filho do Homem, Jesus Cristo, recebe todo o poder e glória e honra para governar. E aquilo que nós oramos hoje, na nossa coleta de hoje, da nossa coleta do dia de Cristo Rei, se torna realidade. Começou a se tornar realidade. Nós ainda esperamos em que Ele venha resgatar e restaurar todas as coisas. Mas, desde então, Jesus já começou a libertar as pessoas que estão debaixo do pecado. Jesus já começou a reunir as pessoas em seu reino de amor. Jesus já começou a fazer com que as pessoas que estavam divididas por causa das nações, por causa dos governos da terra, por causa de preferências políticas ou governamentais, ou por causa de linhas imaginárias que nós traçamos que dividem as pessoas. Você está do lado de cá e eu estou do lado de cá. E porque existe uma fronteira que nos separa, e nós devemos nos odiar por causa dessa fronteira que foi estabelecida por causa do pecado. Essa fronteira, ela tem um fim em Jesus Cristo, no reino de Deus, na igreja do Senhor. Na igreja do Senhor, nós já começamos a experimentar o fim dessa divisão. E por isso que existe algo que o Rafael uma vez disse, há muito tempo atrás, que em relembrando algo que era muito triste, que a guerra da Rússia, a guerra da Ucrânia era uma guerra em que cristãos estavam matando cristãos, ortodoxos matando ortodoxos, irmãos matando irmãos, o que é um absurdo para o reino de Deus. Porque o reino de Deus é o fim dessa separação que o mundo construiu. E que pessoas de diversas tribos, povos, línguas, nações são reunidas em um novo povo, debaixo do governo de Jesus Cristo, o nosso Rei. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, porque o Senhor é aquele que une aquilo que foi quebrado, separa, Senhor Jesus, Pai amado, dá um fim à separação que o pecado construiu. Tu és aquele que restaura todas as coisas. Tu és aquele que estava agindo para que o mundo fosse reconciliado consigo. Nosso Senhor, nós pedimos, Pai amado, que o Senhor use, Pai amado, a tua igreja para que ela continue fazendo e sendo agente de reconciliação daqueles que estão distantes, que elas possam ser trazidas para perto. Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, que o teu reino de amor possa crescer e expandir e alcançar mais e mais pessoas. Que o seu reino de amor possa transformar esse mundo. Que o teu reino de amor possa trazer paz aonde há guerra, Senhor.
Nós te pedimos, Pai amado, muito obrigado, porque nós já fazemos parte disso. Mesmo que nós não sejamos perfeitos e tenhamos falhas, nós já fazemos parte disso. Mesmo que nós não sejamos aquilo que nós deveríamos ser, nós já fazemos parte disso. Pai, ajuda com que nós possamos continuar dando testemunho, Pai amado, da Tua verdade. Que nós possamos continuar dando testemunho do Teu reino. Que nós possamos continuar dando testemunho de que Tu és Cristo, o Rei do universo, o Rei sobre todas as coisas, Pai amado, e que nada que o ser humano possa criar possa destruir o Teu reinado. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, eu oro. Amém.